bom dia. Mais um dia de leitura bíblica e hoje nós vamos ler os capítulos 6 e 7 de 1 Coríntios. Ontem nós lemos 3, o 4 e o 5. Bom dia, Juliana. Estamos aqui para fazer a leitura dos capítulos 6 e 7 do livro de 1 Coríntios. Nós estamos na sequência de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia toda nesse horário. Já lemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e estamos em 1 Coríntios. Mas se você quiser acompanhar, que nós já lemos, está gravado e está na bio desse perfil. Você pode acompanhar que você vai ter a leitura da Bíblia toda. A gente faz uma oração antes para começar e a gente já começa. Então vamos orar, né? Pai Celestial, Deus de bondade, misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, pela oportunidade, meu Deus, de mais um dia estarmos aqui com vida, com saúde, para conhecermos mais da Tua Palavra, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, céus, que o Senhor nos traga revelação, Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que as pessoas certas estejam aqui para ouvir Tua Palavra, Pai. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos seguir, né? Ontem nós lemos 3 e 4 e 5. E hoje nós vamos ler os 6, 7 e 8. Litígio entre os irmãos. Paulo continua escrevendo para os coríntios. Aqui ele responde a carta dos irmãos, onde tinha perguntas sobre questões entre os irmãos. E aqui ele fala de litígios entre os irmãos. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos injustos em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as causas desta vida. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiam juízes os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Ele está dizendo que quando a gente tem problema entre irmãos, a gente deixa de julgar na igreja entre irmãos para levar para juízes que desconhecem a questão. Bom dia, Miss. Desconhece a questão. Vou voltar aqui. Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiam juízes, o que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Quer dizer, eles não têm conhecimento da vida cristã. E aí, os cristãos levam as suas questões ali de irmãos para ser julgado, né, por ímpios, pessoas que não têm esse conhecimento. E ele chama a atenção disso. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão. E isso diante de descrentes. Então, Paulo chama a atenção da gente que quando houver algum problema dentro da igreja, na comunidade dos cristãos, que sentem e resolvem ali, não levem um irmão para o tribunal, para a justiça. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota. Porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízos, e isso contra irmãos. Então, Paulo aqui está chamando a atenção, está dizendo, em vez de você levar um irmão para ser julgado, você leva prejuízo, que é melhor do que você levar um irmão para a justiça. Então, Paulo chama a atenção nesse sentido. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixe enganar, nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros,
nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então a lista é grande. Alguns de vocês foram assim. Então ele está colocando que passado, né? Foram. Agora, contudo, foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui ele está colocando tudo é passado, já não fazem mais, porque foram lavados com o sangue de Jesus. Capítulo 12, a imoralidade sexual. Maria Marques, bom dia. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Então Paulo já começa aqui colocando que nós podemos fazer tudo. Tudo. Mas ele está colocando que nada pode dominar o cristão. Se nós nos consideramos salvos, nós não podemos deixar que nada desse mundo, nada, domine a gente. Nada domine. Nós temos que estar no controle de todas as coisas. Se é bom comer, mas coma com moderação. Se é bom dormir, também durma com moderação. Tudo que for fazer, a gente fazer, não deixando aquilo ser o centro. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, pelo seu poder, para o corpo. Deus, pelo seu poder, ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? Pois está escrito, os dois se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, Paulo está colocando aqui, né, que o nosso corpo pertence ao Senhor. Que a gente tenha cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo, né? Aí tem pessoas que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não é. A não ser, pode ser, se você não for de Cristo. Porque se você tomou essa decisão e você é de Cristo, seu corpo não é mais seu. Ele é do Senhor Jesus. Nós temos responsabilidade com isso, com ele. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que analisar se isso é aprovado pelo Senhor. Porque quando a gente se entrega a Deus, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito é do Senhor. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, nós precisamos unir ao Senhor. É ele que nós queremos passar, com ele que nós queremos passar a nossa eternidade. Então, 18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Quer dizer, está usando o seu corpo para cometer pecado. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Então, todo aquele que se julga é salvo. Se julga não. Todo aquele que é salvo tem o Espírito Santo com ele. E ele está colocando. E como é que você pega aquilo que é morada do Espírito Santo para cometer pecado? E quando é um ato sexual, está usando o próprio corpo, a própria casa do Espírito Santo para cometer o ato, né, de pecado? Deixa eu voltar aqui. Acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifique a Deus
com o corpo de vocês. Então, porque na verdade aqui Paulo, ele está escrevendo para crentes. Não está escrevendo para pessoas não cristãos, pessoas descrentes, não. Ele está escrevendo aqui para crentes, para as pessoas que acreditavam em Cristo, que eram seguidores de Cristo, considerados salvos. Então essas orientações aqui eram para esse povo. Por isso que ele colocou, portanto, vocês não são de vocês mesmos, porque vocês fizeram esse compromisso, pronto. Agora vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifique a Deus com o corpo de vocês. Então, o nosso corpo é para glorificar a Deus. Então, a gente vê que as nossas escolhas, né, com o corpo, tudo aquilo que a gente for fazer, né, com o nosso corpo deve glorificar a Deus. E todas as nossas escolhas a gente precisa analisar, né, gente? E ver se o que a gente está escolhendo, o que a gente está fazendo, está agradando a Deus ou não, né? Então, assim, nesse capítulo tem algumas perguntas que a gente pode fazer, né? Tenho usado minha liberdade para crescer ou para me prender a coisas que me dominam? Tenho usado a minha liberdade, a partir do momento que eu fui comprado pelo sacrifício de Jesus, eu sou livre, né? Eu uso isso, uso meu corpo, a minha vida, para me crescer espiritualmente? Ou eu continuo, né, presa naquelas coisas lá antes que eu fazia, né, antes de eu ser comprada pelo sacrifício de Jesus? É uma reflexão para nós. E minhas escolhas com o corpo honram a Deus? As coisas que eu faço com o meu corpo honra a Deus? Também é para a gente fazer uma reflexão, né, que esse capítulo traz para nós, né? Eu realmente vivo como alguém que entende que carrega a presença de Deus? Porque às vezes a gente não vive no automático e acaba esquecendo disso. E aí tem essas três questões para nós, né, para a gente refletir. Se realmente a gente vive como alguém que entende, né, e assume que carrega a presença de Deus. Nós precisamos ter isso, esse foco, a gente não pode perder isso. Porque senão a gente vive no automático e aí tudo é normal. Então, e nós fechamos o capítulo 6. Nós vamos para o capítulo 7. Acerca do casamento. Aqui, como eu coloquei no início, Paulo estava respondendo questões, uma carta. E ele estava escrevendo para aquele povo, né, Corinto. E aí Paulo, ele continua respondendo por tópicos. Cada capítulo aqui está falando de um assunto. E ele traz orientações para aquele povo. Acerca do casamento. Agora ele vai falar novamente sobre o casamento. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Olha só. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com a sua esposa. Digo que por causa da imoralidade sexual, cada homem deve ter relação sexual com a sua própria esposa e cada esposa com o seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recuse um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Aqui, gente, nesse comecinho aqui que Paulo fala, né, que a mulher não tem domínio sobre o próprio corpo e nem o marido, aqui não significa que ele está dando, né, liberdade, tendo consentimento, né, para que haja, né, estupro, alguma coisa nesse sentido, que seja forçado, né, um ato sexual forçado, não é nesse sentido, né? Ele está dizendo que a partir do momento que a pessoa ela decidiu casar, ela tem um compromisso com aquela outra pessoa. E quando a pessoa ela é casada, ela tem o lado sexual dela ativado. E quando o seu parceiro não satisfaz o outro parceiro,
ele pode cometer pecados. Então, ele está colocando nesse sentido, em relação ao compromisso, que o seu corpo não é mais só seu, né? Você está compartilhando seu corpo com seu marido e o seu marido com sua esposa. É nesse sentido, não é dizer que você vai lá e obriga o outro a fazer aquilo que eu creio que muitos religiosos usam isso aqui para, tipo, forçar a mulher, principalmente a mulher, que é o lado mais fraco. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de compromisso. Inclusive, ele fala aqui abaixo, né? Certo, em tempos de se dedicarem à oração. Quer dizer, eles podem, né, o casal, entrar em consenso e fazer jejum, né, para oração. E aí tem um tempo determinado ali que os dois entram em consenso. Não é um só. E aí um fez lá o seu voto para ficar um tempo, né, uma semana, vamos dizer, sem sexo. E aí para dedicar jejum à oração. E aí se um fez e o outro não, aí não existiu o consenso. Ele está colocando que tem que existir consentimento entre os dois para haver isso. Então vamos continuar. Depois disso, né, durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por falta de domínio próprio. Quer dizer, o ato sexual tem que existir entre o casal, aqui ele está dizendo, que é para Satanás não tentar, né? Que aí um fica com desejo, né, e vai fazer esse ato fora do casamento. E aí ele está dizendo aqui que isso pode acontecer. Satanás, une-se de novo, para que Satanás não se tente por falta de domínio próprio. Quer dizer, tem pessoas que não têm domínio próprio em relação a isso. E ele está colocando essa situação. No versículo 6, digo isso como concessão, uma orientação, né? Não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. Ele quis dizer que gostaria que todos os homens fossem como ele, porque ele tem domínio próprio, né? Ele não era casado e ele tinha domínio próprio. 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que eles permaneçam como eu. Contudo, se não consegue se controlar, deve casar-se, pois é melhor casar-se do que arder em desejos. Então, a orientação que Paulo dá. Aos casados, dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem se casar. Ou, aí tem, né, as vírgulas aqui. Ou, então, que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado. Oi, Claudine, bom dia. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Aqui também dá uma outra orientação para que a mulher descrente que tem um marido, a mulher crente que tem um marido descrente, ela e ele não se opor, né? Ele aceitar viver com ela, que a mulher aceite, né? Que ela continue com ele, porque ela pode santificar esse marido, né? Ela pode, não está dizendo que vai, né? Não está dando essa certeza, mas que ela pode fazer com que ele também, né, aceite isso. E a mesma coisa o marido, que ele tem uma mulher descrente, que ele também não divorcie dela, caso ela não queira divorciar, né? Mas que ele permaneça com ela, que ele também pode santificá-la, né? Versículo 13. Todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Então, essa é a única orientação que ele dá
Aqui, se o marido descrente ou a mulher descrente quiser se separar, ele está colocando que separe-se. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido. Aqui já é outro assunto. Deixa eu só voltar nesse bem aqui, ó. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo de servidão. Quer dizer, se a mulher crente tem um marido descrente e ele não quer mais ficar com ela, né? Ele separou dela, ela tá livre para casar com outro. E assim é a mesma coisa do marido. Se o marido crente tem a mulher descrente e ela também não quer permanecer com ele, né? Por causa da religião dela, por causa da crença dela, né? Ele pode separar e eles estão livres para casar novamente. Aí aqui no versículo 16 ele colocou: você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como sabe se salvará a sua esposa? Aqui é uma orientação que Paulo está dando para ninguém casar, o crente não casar com o descrente. Isso não é para quem já está casado, né? Que conheceu Jesus depois. Está falando para quando você for casar. Como é que você sabe se você vai conseguir salvar ele? Ele está falando, então casa crente com crente, para não ter esse julgo desigual, né? Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe consignou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncisado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão nada é, tampouco a incircuncisão. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Embora se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor sendo escravo é pessoa livre e pertence ao Senhor. Quer dizer, quando você aceita Jesus, você se torna livre, né? Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço. Não se torne escravo de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Então aqui é essa lição que Paulo escreveu para aquele povo de Corinto e serve para nós hoje também, né? Da forma que você foi chamado por Deus, não fique se culpando. E aqui voltando lá, porque como ele está falando de casamento, né? E aí ele colocou aqui: mulher, como você sabe se salvará o seu marido? E aqui ele fala assim: permaneça como você está. Se você conheceu a Jesus, você era casada já, e o seu cônjuge, né, sua mulher ou seu marido, ele não era crente, ele não aceitou junto com você, ele está falando: permaneça. Não vai sair do seu casamento, largar, só porque ele não é crente. Ele não tá falando aqui que a mulher ou o homem não pode de forma alguma separar, porque lá em cima ele falou que poderia, em algumas situações. Ele está falando que isso não é impedimento para você ter a sua vida como cristãos. Não, você pode servir a Deus com o seu cônjuge não crente, né? Servindo outra religião lá. Mas aqui na frente ele vai dar algumas orientações ainda sobre casamento, né? Sobre os solteiros. 25, capítulo 20, versículo 25. Quanto aos solteiros, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Se está solteiro, permanecer como solteiro, né? Você está casado? Não procure divorciar-se. Está sem esposa? Não procure por outra.
Entretanto, se vier a casar-se, não cometa... Deixa eu voltar bem aqui, que eu li um trem errado aqui, gente. Só um minuto. Ó, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. E aqui é falando solteiro, né? Você está casado? Não procure divorciar-se. Está sem esposa? Não procure por uma. Então, permaneça como você está. Se você é casado, permaneça casado. Está solteiro? Fica solteiro. Entretanto, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Todavia, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Versículo 29. O que quero dizer, irmãos, o que quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não estivesse. Gente, só uma observação aqui. Aqui quando Paulo fala assim, o que eu quero dizer, irmãos, é que nos resta pouco tempo. É porque quando quando Jesus foi ressuscitado, né? Que ele subiu aos céus, a partir desse dia começou a contar o fim dos tempos. Então, todos aqueles que é cristão, né, já começam a viver, a contar a vida como o fim dos tempos, porque a gente aguarda o quê? A volta de Jesus já, né? Então, Paulo está dizendo aqui que falta pouco tempo, então aqui nós vamos cuidar das coisas do reino de Deus. E aí ele está dizendo em versículo 30, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não usassem, porque a forma presente deste mundo passará. Ele está dizendo as coisas desse mundo, gente, está próximo, né, de passar. Tudo aquilo que a gente se prende aqui na terra vai passar, não vai permanecer aqui. Então nós temos que nos preocupar com as coisas de Deus, do reino, não é com as coisas daqui. Aí ele diz ainda, versículo 32, gostaria que vocês estivessem livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado agrada ao Senhor. Mas o homem deixa eu ler novamente. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem se preocupam com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. A casada, porém, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar ao marido. Estou dizendo isso para o próprio bem, de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Se alguém entende que está agindo de maneira indevida com sua noiva, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente no coração não ser dominado pelos seus impulsos, mas tem controle sobre a sua própria vontade, decidindo no coração não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se o marido dela morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser.
desde que ela permaneça no Senhor. Na minha opinião, ela será mais bem-aventurada se permanecer como está. E penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Quer dizer, Paulo aqui ele não está condenando a família, não está condenando o casamento de forma alguma. Paulo está colocando aqui que quando a pessoa, ele está colocando realmente uma seriedade diante do casamento, né? Que a pessoa que casa, ela tem aquele compromisso com o seu cônjuge, né? Com o seu casamento, com a sua família, né? Ele está dizendo aqui, se você casar, você tem o compromisso com a sua família e com Deus. Ele está falando para crente, né? Não está falando para descrente, está falando para crente. Você tem o compromisso com a sua família, com o seu cônjuge, com sua família, sua casa, suas coisas, seus filhos, né? E com o reino de Deus. Então fica dividido. E se você não casa, você não tem esse compromisso com a família, né? Você não tem seus filhos, seu cônjuge, né? Para você se preocupar. Você vai ter apenas o reino de Deus para você se preocupar. É essa a fala de Paulo, né, para nós. Bom dia, Digé. Então, muitas das pessoas às vezes usam essa passagem de Paulo justamente para condenar casamento, né? Que é melhor que o homem fique só. Não é nesse sentido. Ele está dizendo para aqueles que realmente vão trabalhar no reino de Deus. É para essas pessoas que ele está dizendo, né? Se você não é casado, aí você vai se dedicar à palavra do Senhor, vai se dedicar às coisas do Evangelho. E se você quer se dedicar ao Evangelho, tomou essa decisão, então ele está colocando que se você casar, você vai ter esse compromisso. Aí não adianta você falar, agora eu vou cuidar das coisas de Deus, eu vou abandonar meu cônjuge, minha família para cuidar das coisas de Deus. Não, você não pode fazer isso, né? Porque foi um compromisso que você fez. É nesse sentido que creio que Paulo está nos dizendo. Gente, o capítulo, nós fechamos aqui o capítulo 7. Vamos ler aqui o 8. O 8 é só um assunto, é rapidão. Só 12 versículos, é rapidinho. Vamos? Já estamos aqui mesmo, né? Vamos ler rapidinho. Se porventura a live cair, eu volto só para finalizar mesmo, tá? Capítulo 8, a comida sacrificada aos ídolos. Então, Paulo continua na sua carta respondendo questões. E agora, sobre comidas sacrificadas, né? Capítulo 8. Quanto à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Todavia, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Então, Paulo continua batendo em cima, né, de pessoas que se orgulham por ter conhecimento. Mas ele está falando, o amor edifica. Então, o amor continua sobressaindo aqui. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece, como deveria. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Este é conhecido por Deus. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que há um só Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, Deus com D minúsculo, senhores com S minúsculo. Então são os falsos, né? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Aqui Senhor está com S maiúsculo. Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então nós temos essa certeza. Então Paulo está dizendo aqui que nós sabemos que existem muitos deuses, muitos senhores, mas nós já temos um conhecimento e que só existe um, que é Jesus Cristo. Né? No entanto, versículo 6, no entanto, nem todos têm esse conhecimento. Né? Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo. Então, existem pessoas ainda, né? Existem pessoas, né, que ainda buscam os ídolos. Aí eles comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra.
Então, a consciência fraca deles fica contaminada. 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, faz sentido, né? Comer. A comida não vai atingir. Esse sacrifício não é maior do que o que Jesus fez, né? Que foi morrer na cruz por mim e por você. Então, não existe sacrifício nenhum que vá anular o que Jesus fez naquela cruz. O 9. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem conhecimento comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quer dizer, você pode, nós podemos, quem tem conhecimento, quem sabe que isso aqui não tem nada a ver, mas você vai lá e faz, e o outro cometeu porque está te seguindo ali, né? É melhor não fazer nada para tentar o irmão. É melhor evitar do que induzir alguém a fazer algo de errado. Então, quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado até com isso. Portanto, se a comida que eu como é motivo para o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne para não levar o meu irmão ao pecado. Então, nós temos que sacrificar algumas atitudes, algumas coisas que a gente faz, que a gente sabe que não é pecado. Mas não é nós até lemos, né, atrás, né? Não é tudo que é legal, né? Aqui ele me colocou, né? Tudo que é lícito, né, que a gente pode fazer. Não. Tem coisas que para a gente não prejudicar, para a gente não induzir o irmão a pecar, a gente deixa de fazer. Não é porque é pecado, nós achamos que é pecado, não é porque para a gente ajudar o nosso irmão que está ainda fraco na fé. Né? Então a liberdade cristã deve ser guiada pelo amor e pelo cuidado com o próximo e não apenas pelo conhecimento. Não é porque nós sabemos que aquilo não pode, que aquilo pode, né, que é livre, que a gente não vai ser condenado por isso, que a gente vai fazer. Mas por amor ao nosso irmão, por ajudar a ele, né, a não cair em pecado, a gente deixa de fazer muita coisa. Não é mesmo? Então que o Senhor continue nos abençoando e nos dando discernimento, sabedoria divina, para que a gente continue firme na fé, que a gente não venha desviar nem para a direita nem para a esquerda. E que os casados continuem firmes no seu casamento e que os solteiros também entrem em consenso com o Senhor para que Ele venha dar o direcionamento certo. Se for casar, case com alguém crente, porque Ele colocou aqui para nós, né, um alerta. Que certeza você tem se você vai trazer, né, seu cônjuge, né, para Cristo? Você não tem certeza nenhuma, porque muitas das vezes a pessoa casa com um descrente porque ela fala, não, mas eu vou depois. E aí acaba não indo, e aí você acaba pecando, né? Porque você já entrou sabendo que quando você casa, você não conhecia ainda, então é diferente, você não sabia. Mas e quando você já sabe? Então é esse alerta que Paulo está nos dando, né? Para a gente ter esse cuidado. Então vamos orar, né? Pai Celestial, Deus de bondade e misericórdia, gratidão a Ti, Senhor, por mais um dia de leitura da Tua Palavra, meu Deus. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos conduzido, nos direcionado. Nós te pedimos sabedoria, Pai, divina, para que nós possamos, Senhor, andar conforme a Tua vontade, Pai. Nos fortaleça, Pai, na fé, na Tua Palavra, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, nos direcionando, Pai. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente? Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos guarde. Tenhamos um dia abençoado.